Este programa tem um apoio de Visa. Everywhere you want to be. O Eurofeminino está a caminhar para o fim, estamos quase nas meias finais e é precisamente sobre as meias finais e os últimos jogos dos quartos que vamos falar nesta edição mais uma de E a Campeã é a Hora. Hoje para isso juntam-se também os especialistas, Edith Fernandes, a jogadora com mais golos da história da nossa seleção, o Luís Pinto Coelho, olheiro, e também o Pedro Henriques, antigo árbitro internacional e árbitro da Rádio Observador. Disse tudo bem, meus caros? Sim, senhor, muito bem. Pronto, certíssimo. Boa tarde, Pedro Henriques. Boa tarde, Edith. Não está, Edith. Já vai estar brevemente. Ora, vamos falar dos quartos de final, como disse. Boa tarde. Agora sim, sim senhora. Vamos falar do Espanha-Suíça, também do França-Alemanha e já agora vamos fazer aqui já as nossas primeiras apostas para aquilo que vai acontecer nas meias finais. Mas começamos pelos quartos. Edith Fernandes, Espanha 2, Suíça 0. E depois França 1, Alemanha 1, com penaltis a darem a vitória à seleção alemã. Começamos por Espanha 2-0, foi pouco para aquilo que Espanha produziu. E depois, quanto ao França-Alemanha, pergunto se foi justa esta vitória da Alemanha nos penaltis. Bom, primeiro, claramente a Espanha dominou o jogo por completo. Até teve muitas oportunidades para poder fazer mais golos, mas do outro lado estava uma Suíça, acima de tudo, também motivada pelos seus adeptos, tentando empurrar a sua equipa, mas de facto foi claramente uma Espanha dominadora. Uma Bonmati a subir de forma, a começar a entrar no carrossel. E de facto acaba por ser um pouco mais justa a vitória por 2-0, mas ainda falhou um penalti, dois penaltis, e acaba por a Espanha vencer justamente e dominou o jogo por completo. Do outro lado temos uma Alemanha-França, que foi um jogo também de loucos, mais um jogo em que a Alemanha joga com menos uma jogadora, mas é uma Alemanha com uma mentalidade acima da média, uma mentalidade muito forte, fisicamente muito fortes, de facto muito organizadas, muito combativas, uma Alemanha, uma defesa muito bem compacta, muito... De facto eu fiquei, embora tivesse algum favoritismo, eu desse pelo futebol em si, pela França, pela prática de um futebol mais bonito, mais de qualidade, mais técnico, e eu adorei o facto da Alemanha se superar e depois ter uma guarda-redes em alta nesse jogo, Katrin Berger, e depois tudo junto, a superação, o coletivo, não tendo um nome de grande destaque, essa seleção, assim, que podemos dizer que é uma individualidade de qualidade técnica e que enche as medidas, é claramente uma seleção poderosa no seu coletivo e defensivamente, muito compacta. E depois é sempre muito pragmática, muito objetiva, muito intensa. E de facto encheu as medidas esta Alemanha. Já me tinha gostado de ver no último jogo da fase de grupos, mas ainda assim acho que acaba por ser, depois penaltis, acaba por ser também um pouco mais de competência, e acho que até foram quase todos bem marcados, e a Alemanha nesse aspecto é uma seleção muito fria também, e acaba por sair vencedora. Ora, Luís Pinto Coelho, olhando aqui primeiro para o jogo de Espanha, tivemos uma Suíça que conseguiu aguentar a primeira parte toda e até alguma parte do segundo tempo. O primeiro golo da Ateneia só surge ao minuto 66. O que é que a Suíça, a primeira pergunta para ti é, o que é que a Suíça fez que agora as próximas adversárias de Espanha, nomeadamente a Alemanha, podem fazer também para contrariar a equipa espanhola? E depois também este jogo de superação da Alemanha, não é? A jogar com 10 praticamente o jogo todo, conseguiu levar isto para os penaltis. Eu acho que a Alemanha ainda tem mais capacidade do que a Suíça para contrariar esta Espanha pela sua organização defensiva e a sua concentração, depois também o lado físico. A Suíça foi uma equipa organizada, faz um belo europeu,
E foi uma equipa organizada. Obviamente que depois o talento individual faz a diferença na Espanha, mesmo tem muito volume ofensivo sempre, muita qualidade na circulação, mas a Suíça deixa uma nota muito positiva, e eu acho que esta Alemanha, como se provou contra a França, pode causar aqui alguns problemas à Espanha, porque é uma equipa muito organizada, muito pragmática, e pode enervar um bocadinho a seleção espanhola. Relativamente ao França-Alemanha, a França desiludiu-me, porque num jogo deste nível, com seleções muito próximas, estar a jogar a inferioridade numérica desde os 13 minutos é muito tempo. E a Alemanha ainda assim conseguiu se aguentar muito bem, sempre muito concentrada, muito organizada, e esperava um bocadinho mais da França. Acho que a França, com mais uma jogadora, tinha que fazer mais, e tinha que ganhar o jogo nos 90 ou no prolongamento. Tinha que ganhar esse jogo, porque uma jogadora a mais durante tanto tempo deixa marcas, e foi uma certa desilusão esta França. Pedro Henrique, já não sei quais é que tinham sido as tuas apostas para... Vale a pena. Pois, nem vale a pena, não é? Vamos passar à frente. É melhor. Já se percebeu que tu no futebol feminino não és tão forte como no futebol masculino, mas vais ter aqui uma nova oportunidade com as meias finais. Exatamente. Mas vamos olhar aqui primeiro para esta Espanha 2-0. Favoritismo, mas também tivemos aqui, é verdade que é preciso sublinhar isso, 2 penaltis falhados do lado de Espanha. Tivemos uma Suíça que muito lutou. O que é que esperas agora de Espanha para o resto da competição? E depois, quanto à Alemanha, consegue eliminar aqui uma favorita, não é? E temos de falar desta guarda-redes, Anne-Catherine Berger, que faz uma grande exibição. Sim, com aquela defesa incrível, fora do natural, né? Em 3 imagens, já apareceu na internet, 3 momentos de voo a ir buscar a bola, que assinou inclusivamente a questão da linha de gol, para se tentar perceber se eventualmente tinha passado ou não a linha de gol, que ficámos com essa ideia logo a olho nu. Bem, em relação à Espanha e à Alemanha, em primeiro lugar, a Espanha, no meu ponto de vista, é claramente a melhor seleção do momento. Basta ver que é o melhor ataque, 16 golos em 4 jogos, tem na Alexia Putellas a jogadora com mais assistências, 4, tem na Esther Gonzalez com 4 golos e na Putellas com 3 também o top das marcadoras, e portanto tem aqui um conjunto de registros, além daquilo que também está a praticar em termos futebolísticos, que nos leva a crer, ou pelo menos a mim leva-me a crer, que é a favorita não só no jogo com a Alemanha, como é a favorita para ser campeã europeia. Algo que também será inédito, mas é bom relembrar que ganham a Liga das Nações recentemente e são as atuais campeãs do mundo. Agora, relembro, a Espanha é número 2 do ranking, a Alemanha é número 3, e nós de repente esquecemos que vale o que vale, os rankings, já sabemos que por vezes isso não corresponde depois àquilo que é o futebol jogado no momento, mas a Alemanha é número 3 do ranking, está logo colocada a seguir da Espanha, a nível FIFA, e portanto isto também diz muito do poderio. E eu diria que da Espanha saiu a raça, saiu a questão do pragmatismo, que disse aqui muito bem o Luís Pinto Coelho, e sobretudo esta questão da superação, porque não é normal fazeres meia hora numa primeira parte e depois mais 45 minutos e depois mais 30 minutos com menos uma, e de alguma maneira parecia que estavam a jogar 11 contra 11, deixem-nos sempre esta dúvida, que é sempre muito teórica, e se tivesse 11 contra 11, como é que seria? E portanto vai ser um jogo duro, difícil. Se há alguém que pode também bater o pé esta Espanha, que eu acho que não há ninguém que o faça, mas que possa bater o pé e criar muitas dificuldades, e depois isto são jogos praticamente em que um erro que tu cometes, uma jogadora que é expulsa, por acaso neste caso não resultou em relação à Alemanha, e é só relembrar como é que foi a expulsão, foi em modo Cucurella, não é? Que é aquelas coisas que não dá para entender o que é que passa na cabeça de um jogador ou de uma jogadora para, e nas jogadoras como têm trânsito é melhor, puxar o cabelo. Ao Cucurella eu percebo que se puxa o cabelo, todos nós queremos puxar o cabelo ao Cucurella. Agora a jogadora espanhola não faz sentido o que ela fez, a jogadora alemã fez, não faz sentido puxar o cabelo à sua adversária sem bola, sabendo que há vídeo-árbitro, que é, sem vídeo-árbitro estes lances passam todos, com vídeo-árbitro não faz sentido, e daí esta conduta violenta acabar de ser traduzida em cartão vermelho. O meu favoritismo vai para a Espanha, resumindo e concluindo, e em relação à Inglaterra e Itália, que posso já achar aqui a minha aposta, eu não acredito que a campeã europeia, a Inglaterra, quinta do ranking, que realmente para mim acabou por puxar dos galões nesta última eliminatória, enfim, que para mim não era a favorita a passar. O que eu vejo na Itália é muita vontade, muita atitude, uma certa surpresa, mas honestamente acho que a Itália está a dar tudo e chegou a um ponto que eu não acredito que vá mais além. E por isso, quando não acredito, e se calhar é este que elas acreditam, que se calhar tem feito a diferença. Eu apostaria na Inglaterra e na vitória no jogo de terça-feira, porque amanhã é o Inglaterra e Itália às 20 horas, depois na quarta-feira que é a Alemanha e a Espanha. Acredito que a Inglaterra está mais próximo da final
que será com a Espanha. Isto no meu entendimento, mas de qualquer maneira as minhas apostas nos quartos de final não foi uma coisa muito esperta, não. Vamos amanhã detalhar ainda mais este Inglaterra-Itália, o primeiro jogo das meias finais, mas lá está, queria pedir-vos aqui uma apreciação um bocadinho mais geral daquilo que podemos esperar para estes jogos das meias finais. Edith, quais é que são as tuas apostas para finalistas no dia 27 de julho? Olha, eu concordo um pouco com o Pedro Henriques no sentido de que a Inglaterra, sendo campeã da Europa, e eu creio que leva algum favoritismo neste jogo em relação à Itália, mas de qualquer das formas já vimos de tudo neste campeonato da Europa, já vimos as surpresas, já vimos esta surpreendente Itália bater-se com grandes seleções e surpreender-se chegar às meias finais. Não sei como é que poderá uma Inglaterra, depois daquele jogo todo da intensidade, do esforço físico, dos penaltis em que elas estavam todas mortas, e não sei como é que fisicamente depois se vai apresentar também esta seleção inglesa, mas eu dou claramente o favoritismo à Inglaterra. Mas de qualquer das formas, cautela com esta Itália, que pode surpreender com o seu pragmatismo e cinismo, à semelhança daquilo que é futebol italiano e seleção masculina, portanto, mas ainda assim, favoritismo para a Inglaterra chegar à final. Do outro lado, ainda, e como tendo como a minha grande favorita e candidata e a vencer este campeonato da Europa, a seleção espanhola, a Alemanha, cuidado com a Alemanha, porque é uma potência do futebol feminino. Nos últimos 2 anos tem vindo a crescer bastante, tem vindo a estar já presente nestas fases finais novamente, a dificultar muito, a bater-se muito bem com as seleções teoricamente mais fortes. É uma seleção muito pragmática e eu tenho trauma a jogar contra a Alemanha, porque as piores derrotas que eu tive foi contra a Alemanha, portanto aquilo parecem rolos compressores, é frustrante, muito intensas, muito organizadas defensivamente, muito compactas nos duelos e no confronto e no contacto físico, quase sempre ganham, portanto alguma cautela com esta Alemanha, porque se eu disser aquilo que eu gostaria de ver uma Espanha na final, é isso que eu apostava. Agora, não arrisco a dizer, porque uma seleção numa meia-final como a Alemanha é sempre 50-50. Só se tiver, de facto, a seleção espanhola também nos continuar a apresentar um futebol de espetáculo, qualidade, o carrossel daquele meio campo que é, para mim, o melhor meio campo do mundo. Digamos que é uma semelhança do que é o meio campo da Másia Barcelona masculina. Ali temos uma Bonmati que faz de Iniesta, uma Alexia que faz uma Bonmati de Xavi, uma Alexia de Iniesta e uma Patri de Busquets, portanto um meio campo extraordinário, e se aquilo funcionar pode ser muito perigoso também para a Alemanha, mas não arrisco a dizer quem chega à final. Eu gostaria que fosse a Espanha, mas não arrisco. Luís Pinto Coelho, muito rapidamente, tens aí alguma aposta quanto às meias finais? Sim, eu aposto na Inglaterra, embora não possam ter aquelas entradas de síndrome Portugal, não é? De entrar mal nos jogos, porque se entrarem novamente mal, até pela questão física, o desgaste que tiveram no último jogo pode ser fatal, e a Itália é muito matreira nisso e pode explorar isso, mas aposto na Inglaterra. No Espanha-Alemanha, vou apostar na Alemanha. Vou aqui um bocadinho mais para a surpresa, porque eu acho que a atitude competitiva e mental da Alemanha, depois de um jogo destes, ainda vai subir mais, de estar tanto tempo em inferioridade numérica e conseguir ultrapassar uma das favoritas. Acho que pode aqui surpreender a Espanha, que vai ter aqui o verdadeiro teste, porque até agora apanhou a Suíça, que era um bocadinho abaixo do nível das outras seleções nestes quartos de final, por isso acho que a Alemanha pode aqui surpreender a Espanha. Ora, vamos às notas de campeã e também às vossas escolhas. Começo por ti, Edith Fernandes. Quem é a tua campeã do dia e que nota dás? Olha, eu vou dar a campeã, tenho que dar à Alemanha, principalmente pela forma como passa às meias finais, pelo jogo que faz, pela superação no jogo, e dou uma nota 17,
mas também dou uma campeã à Ana Catherine Berger, porque de facto faz ali 7 ou 8 defesas extraordinárias, manteve a sua equipa no jogo e depois faz aquela monumental. E dou nota 18 à Ana Catherine Berger também, porque de facto depois de 2017 a superação do cancro e depois de 2022 novamente o cancro a aparecer e agora a apresentar-se de uma qualidade, esta guarda-redes de facto é para dar seguimento e ter olho nesta guarda-redes. Nota 18 para ela também. Luís Pinto Coelho, nota e campeã. Eu vou dar notas às duas seleções que foram eliminadas, mas à Suíça 15, eu acho que sai de cabeça erguida deste europeu, deixou uma bela imagem, evolução também da sua seleção e até pela organização também deste campeonato da Europa, 15, mas depois dou aqui 9 para a França, que eu acho que tinha que fazer mais, acho que tinha qualidade para isso e desiludiu-me bastante nesta meia final, esperava bastante mais da França, por isso 9. Pedro Henriques, campeão em nota. Olha, vou fugir aqui um bocadinho e vou dizer o seguinte: pós pontapés de penalti. O que é que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar, que é o termo técnico que se chama pontapé de penaltis. Portanto, toda a gente que chama a grandes penalidades e castigos máximos estão a dizer termos que não existem. E quando é para achar um vencedor, chama-se só penalti, ok? Mas mais importante é que neste europeu, 58,5% desses pontapés de penalti ou penaltis foram falhados. Foram marcados. Quer dizer que é uma porcentagem muito grande, de 42% que não foram marcados. Exato. E há aqui duas explicações muito interessantes. Por um lado, a questão da própria pressão que este momento tem, e o futebol feminino cresceu muito rápido. Em 2022 tivemos 365 milhões de pessoas a ver o europeu e 2 mil milhões em 2024 no Mundial. E, portanto, percebemos que há aqui uma pressão maior, há mais olhos a verem. Mas depois outro aspecto muito interessante, que é por isso, da mesma maneira que há este crescimento, também começou-se a perceber e a estudar melhor os penaltis. E vimos a sueca, a Jennifer Falk, e depois a alemã, a Ana Catherine Berger, a levarem nas suas garrafinhas de água o quê? A cábulazinha em que diz... Bem. A jogadora que vai marcar, tem lá todos os jogadores e depois é só ver qual é o número da jogadora, se é para a direita, se é para cima, é para baixo. E isto também faz com que, com este estudo mais aprofundado, as guarda-redes, neste caso concreto, percebam melhor, se calhar, a tendência e a estatística e com isso também possam acertar mais vezes no lado porque acabam por defender. Por isso, nota 15 para os pontapés de penalti e por todo este estudo que se começa a fazer agora também em torno do futebol feminino, que tendo muitas parecenças com o masculino, tem as suas vicissitudes e as suas diferenças e que eu acho bastante interessante. Ora, hoje, para terminar, eu queria dar também hoje uma nota de campeã especial. Hoje a minha campeã, hoje e todos os dias, é a minha mãe que faz anos hoje e queria dar-lhe uma nota 20 sem querer acabar o programa de hoje sem isto. Um grande beijinho para ela, que é sempre a campeã. Parabéns, joga muito mal a bola, Parabéns. mas é a campeã do dia para mim. Meus caros, amanhã estamos de volta. Um forte abraço para todos e até amanhã. Um abraço.